Essa daqui é a terceira mensagem de uma série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração a respeito de como nós estamos caminhando na nossa fé. Porque é lindo, é maravilhoso pregar contra falsos profetas. É maravilhoso ser um apologeta. Todo cristão deveria ser um apologeta. Só que eu percebi que a maioria dos cristãos, eles não conhecem a fundo as bases da fé cristã, do que realmente significa ser cristão e do que realmente significa crer na sua base e quais são elas, para que verdadeiramente você possa defender a sua fé. Porque defender a sua fé não é um ato só do pastor, do evangelista, é um ato de todo cristão. Quando abrimos o livro de Apocalipse, vemos que muitos se desviam da sua fé nos últimos tempos. Mas vocês não. Porque eu acredito que vocês são eleitos desde antes da fundação do mundo para serem santos, irrepreensíveis e para alcançarem a salvação. E o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus que não perde uma ovelha sequer. Só que, meus amados irmãos, o laço com que o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos guiando por meio da história é a sua palavra, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus funciona para nós como uma espécie de lâmpada para os nossos olhos, para que a gente não se desvie do caminho e não caia nos buracos e nas ciladas de Satanás. E de fato, amados irmãos, a Bíblia é um dos livros mais importantes e influentes da história da humanidade. Composta por um total de 66 livros divididos entre Antigo e Novo Testamento. Ela é considerada a palavra de Deus por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas pasme, segundo algumas pesquisas, para boa porcentagem de cristãos, eles não têm totalmente certeza disso, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia ela tem sido traduzida para mais de 3.000 idiomas. E até hoje é o livro mais vendido de todos os tempos, com bilhões de cópias distribuídas globalmente. Apesar da sua ampla disseminação, a Bíblia também é o livro mais perseguido em toda a história da humanidade. Em muitos países, a posse ou a distribuição da Bíblia, ela é proibida. Agora mesmo, enquanto eu estou falando, em muitos países, aqueles que a possuem podem enfrentar severas punições. E as formas de perseguição variam desde a censura e a distribuição das cópias da Bíblia, ou até a prisão, tortura e até mesmo execução de pessoas que portam a Bíblia ou compartilham o seu conteúdo. Coreia do Norte, China, alguns países da África. E hoje nós gozamos deste grande benefício, que é na palma da mão ter a palavra de Deus para consultar a qualquer momento. E a perseguição à Bíblia ocorre por várias razões, incluindo conflitos religiosos, políticos e ideológicos. Em alguns regimes totalitários, a Bíblia é vista como uma ameaça ao controle do governo. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia, ela promove liberdade e justiça. Nos Estados Unidos, um grande pastor chamado Martin Luther King usou a Bíblia para defender a igualdade entre raças. Só para você ter ideia. E mataram o cara, né? Amados, a Bíblia, ela transforma a vida. Transforma nações inteiras. Tá? E o abandono das ideias que são contidas na Bíblia podem fazer uma civilização inteira naufragar, decair. Olha o que foi que o liberalismo fez na Europa no último século. O que é a Europa hoje, amados? Que abandonou a fé em Cristo, que transformou as suas igrejas em bares, em discotecas. E olha o que a Europa passa hoje.
Quais são os problemas que o continente europeu passa? Muitos dizem que o cristianismo naufragou na Europa, fracassou na Europa, e como resultado, a Europa está sendo islamizada nesse momento. Até 2050, o Islã será a maior religião mundial, segundo os especialistas. Estamos vendo isso agora, nesse exato momento. Mas eu creio que nós, enquanto nação, temos um grande e importante trabalho a fazer para os últimos tempos. É voltar às mesmas nações que trouxeram o Evangelho e levar novamente o Evangelho a essas nações. Reevangelizar continentes inteiros como a Europa, por exemplo. Ela foi o centro. Reforma protestante, meus amados. A Alemanha foi o berço da reforma protestante, foi a Europa. E olha o que a Europa se tornou hoje. Vi um documentário essa semana de uma igreja que recebia, no seu auge, cerca de 15 mil pessoas por culto. Nessa época não tinha microfone, bem antigo. Não tinha caixa de som, o cara falava gritando, e o pessoal que estava lá, imagine a acústica desses templos, que foi projetado justamente para fazer ecoar a voz do pregador. Hoje em dia, essa mesma igreja, no púlpito, é o bar. Não era pregando o evangelho da verdade, tá? Não era o evangelho da prosperidade, não. Era pregando o evangelho que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Não era que dê e o Senhor vai te abençoar 4 vezes mais. Não era esse tipo de evangelho que era pregado nessa época, não. Era o evangelho autêntico da cruz. Mas o que leva um continente inteiro a apostatar da fé dessa forma? Um continente que outrora fora responsável pela grande reforma protestante, que libertou muitos daqueles que estavam cativos em heresias e estavam caminhando rumo ao inferno. O que leva a isso? Liberalismo teológico. Relativização das ideias contidas na Bíblia. Por isso, amados irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma função central na vida do cristão. O abandono dessas ideias vai fazer você naufragar na fé. Ou a relativização dessas ideias vai fazer você naufragar na fé. Tá? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mesmo diante dessas adversidades, a Bíblia continua a ser a fonte de esperança e inspiração para muitos. E a sua mensagem de amor, redenção e justiça ressoa através dos séculos. Mas o que há na Bíblia que torna ela tão fascinante ao ponto de moldar o nosso comportamento, nosso pensamento, a fim de mudar até o nosso ser? Porque para muitos ao redor do mundo acreditam que ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela detém toda a autoridade necessária para transformar vidas. Pois pela sua palavra Deus trouxe à existência tudo aquilo que ainda não existia. Pela palavra. Então, a palavra de Deus, ela gera transformação para o indivíduo, para uma sociedade inteira, para uma nação inteira. E se ela é a palavra de Deus, então ela não pode falhar, não é mesmo? E é nesse ponto em que a Bíblia é mais atacada nos dias de hoje, na sua inerrância. A inerrância da Escritura Sagrada é a doutrina que afirma que a Bíblia, em sua forma original, está completamente livre de erros e contradições. Essa crença é fundamental para muitos cristãos, como eu. Eu acredito que a Bíblia é inerrante, é infalível, eu acredito que a Escritura não pode falhar. E hoje a gente vai explorar essa doutrina com base em versículos bíblicos e também notícias e descobertas arqueológicas, amados. Porque o que acontece? Nas redes sociais, em debates, a gente sempre escuta a mesma coisa, vindo de religiões e ideologias políticas contrárias ao cristianismo. E aí eles questionam a Bíblia e a sua autoridade e sempre usam a mesma pergunta. A Bíblia foi escrita por homens, então por que devemos dar crédito a ela? Se a Bíblia foi escrita por homens e sem nenhuma intervenção divina, isso significa que seria impossível
alguém em sã consciência dar crédito à Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, separados por um espaço de 1.600 anos de diferença, e em 3 continentes diferentes, por pessoas que tinham culturas diferentes. Então, se ela não é inspirada por Deus, seria impossível eu dar crédito a uma obra dessas, correto? Porém, irmão, tem um probleminha para os ateus, para os políticos que apoiam ideologias, para os falsos mestres, que gostam de dizer que a Bíblia é relativa. Sabe qual é esse probleminha? É que mesmo a Bíblia tendo sido escrita por 40 autores diferentes, no espaço de 1.600 anos separados, e em 3 continentes diferentes, é que ela não tem contradições. Este é o problema para eles. Isso só pode ser explicado, amados, pelo poder de Deus. Isso é um milagre. Não existe nenhuma obra na história da humanidade com essa magnitude livre de erros. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 a 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. De Gênesis a Apocalipse, os autores foram inspirados por Deus. É isso que a Escritura está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse. Mas espera aí, será que há indícios na Escritura que corroboram essa afirmação de Paulo a Timóteo? Vamos lá, dar uma olhada. Êxodo 4, 15. De que forma é que Deus faz isso? Inspira esses homens. Está escrito: você falará com ele e dirá que ele deve dizer: eu estarei com você quando falarem e direi a vocês o que fazer. Esse cara aqui era só alguém conhecido como Moshe, ou Moisés, um dos maiores líderes da Bíblia. E aqui a Escritura afirma que Deus diria a vocês o que deve fazer. A todos eles, ao povo israelita. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Esse é o profeta Jeremias. A Escritura Sagrada não foi produzida pela própria vontade de homens, mas sim pela vontade de Deus. Nenhuma palavra que existe na Bíblia, ela é à toa. Ela tem um sentido. De todas as partes da Escritura você consegue extrair algo de bom para a sua vida, algo de útil para a sua vida. Até mesmo na genealogia, que você não gosta de ler, amados. Eu sei que você não gosta de ler genealogia, né? Quem é que gosta de ler genealogia? Mas você pode extrair coisas maravilhosas da genealogia. Por exemplo, você sabia que na genealogia de Jesus, meu Deus, misericórdia, que palavra, né? Tem Raabe na genealogia de Jesus. Eu errei de novo a palavra, né? Pois é, tem Raabe lá. E sabe quem Raabe era? Uma prostituta. Na árvore genealógica de Jesus. Hein? Você já parou para pensar nisso? Deus é um Deus gracioso, né, amado? Ele nos ensina mensagens poderosas em todas as partes da Escritura. Quem diria que o nosso Messias, entre os seus, sei lá, tataraneto e tudo mais, o pessoal que estava lá para trás, teria uma prostituta?
Mas Raabe também está lá. E também está lá na frente, na escritura, lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Amados. Em todas as partes da escritura o Senhor nos ensina: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18:18. Isso aqui é Deus falando para Moisés. E lá na frente ele ia levantar um profeta como ele. De quem é que ele está falando aqui? Jesus Cristo. Sabe por quê? Como ele? Quem foi que fez a antiga aliança? Quem foi que fundou? Moisés. Quem foi que fundou a nova aliança? Cristo Jesus. Aqui ele está falando de Cristo. E aqui ele está dizendo: porei minhas palavras na sua boca. As palavras de Cristo, as palavras de Jesus, são as palavras do próprio Deus também. Não só as dele, mas as de Jeremias, as de Isaías, Gênesis, Apocalipse. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ezequiel 3, 1-4. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu um rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou te dando, e você enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Novamente aqui, Deus colocando as suas palavras na boca dos seus profetas. Nesse caso aqui foi Ezequiel. Mas vamos avançar um pouco mais. Eu vou pular aqui vários livros para ir logo para o último livro. Apocalipse 10, 9-11. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse do livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Pegue o livrinho da mão do anjo e comi. Peguei. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Novamente o Senhor colocando as suas palavras na boca dos seus servos. De Gênesis a Apocalipse, a escritura sagrada é a palavra de Deus. Então, sob essa mesma ótica, é plausível afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela contém a verdade, pois as suas palavras testificam de quem Jesus Cristo é, aquele que é a verdade. De Gênesis a Apocalipse você também vai encontrar uma coisa bem legal, que é simbologia de Jesus em todos os livros. Seja por meio de tipologias, aliás, seja por meio de profecias, sempre você vai encontrar Cristo Jesus nas escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Por isso, amados irmãos, que ela contém a verdade, que além de ter sido inspirada, por Deus, diretamente por Deus, Deus colocando as suas palavras na boca dos profetas e dos apóstolos, ela também contém a maior verdade de todas, Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus somos eu e você, amado. Sabe por quê? Porque ela nos mudou. Porque com o passar dos anos, lendo esses livros, fomos transformados pelas palavras contidas nesse livro. Quem adulterava, não adulterar mais. Quem fornicava, não fornica mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem traficava, não trafica mais. Quem era irado, deixou de ser irado. Quem tinha problema com alcoolismo, se libertou. Essa é a maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque ela nos transforma todos os dias e nos impulsiona a ser pessoas melhores. Será que alguém pode dizer isso de alguma
ideologia? Eu acho que não. Salmos 119 e 160, a soma da tua palavra é a verdade. E cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Não é à toa que João 17:17, Jesus ora falando assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês são santificados pela palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então faria sentido que nós usássemos a palavra para as mais diversas situações e áreas da nossa vida. Não é mesmo? Só que pasme, segundo pesquisas, ainda boa parcela do povo de Deus não segue a palavra de Deus quando o assunto é tomar decisões. Você quer o conselho de Deus? Não diga que Deus está calado com a Bíblia fechada. Porque Deus não fala comigo. A sua Bíblia está fechada. Você sabia que Deus fala com a gente por meio da Bíblia? Você sabia que se você tiver uma decisão muito importante para tomar, você pode consultar algumas das histórias contidas aqui e ela pode abrir a sua mente para tomar a melhor decisão possível. Você pode consultar o princípio que está aqui. Porque eu não entendo, irmão. O cara é cristão há 20 anos, 30 anos de caminhada. E o cara, toda a vida que vai tomar uma decisão, o cara não consulta a palavra. Não ora, não consulta a Deus. Faz escolhas erradas, aí depois está pedindo para Deus: ô Senhor, me socorre. Meu Deus, me socorre. É como se Deus estivesse olhando assim, ó, você devia ter consultado o manual, ó. Ó, você não consultou o manual, se deu mal. Até rimou, né? Amado, tudo que você vai fazer, dê uma olhada na Bíblia. Você está com dúvida em alguma coisa que você precisa fazer, ou que você está sendo obrigado a fazer no seu trabalho, em alguma coisa, qualquer coisa, consulte a palavra de Deus. Escute de tudo e filtre o que é bom pela palavra de Deus. Use ela como um filtro também. Lá em Provérbios 30:5, que toda a palavra de Deus é pura, e ele tem um escudo para os que nele confiam. Tem crente que vive atribulado, vive uma vida atribulada. Por quê? Porque não lê Bíblia, não crê nas promessas. As promessas para mim e para você. Aí o cara fica correndo atrás do vento aqui nessa terra. Atrás de coisas fúteis, se sobrecarregando atrás dessas coisas, se afadigando atrás dessas coisas, enquanto deveria estar procurando as coisas do céu. Porque as coisas da terra, irmão, vêm naturalmente. O que é que Jesus fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí o cara se afadiga buscando as coisas da terra. Nem abre a Bíblia. E não entende as promessas que estão nesse livro. Meu irmão, o Senhor é um Deus provedor. O problema é que você escuta o teólogo da prosperidade, né, pregar no domingo, e você acha que você só vai ser próspero se você tiver uma casa na praia, um carro, um SUV na garagem, um Rolex no pulso. Irmão, isso é só dinheiro. Prosperidade é outra coisa. Prosperidade é você não sentir falta de nada. É você ter uma família abençoada por Deus. É você ter uma vida abençoada por Deus. O que adianta, meu irmão, você se afadigar atrás de dinheiro e dentro da sua casa é um inferno? Seu relacionamento com sua esposa é um inferno. Ser próspero é Deus tocar em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Isso sim é prosperidade bíblica. Irmão, ninguém teve mais dinheiro aqui nessa terra provavelmente do que Salomão. Ninguém teve mais mulheres do que Salomão. Ninguém teve mais bens do que ele. Provavelmente no mundo antigo, quase ninguém tinha mais fama do que ele. Reis iam ter com ele, reis iam se prostrar perante ele, pedindo a sua sabedoria. E no final da vida ele se deu conta que correu atrás do vento. O homem mais sábio que já existiu. E ele disse: tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade, mano. Tudo isso é vaidade. Encontre o seu propósito aqui, ó. Eu garanto que você vai ser mais feliz.
E além disso, há muitos relatos de que a palavra de Deus promove curas internas também. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Hebreus 4:6. Eu não quero aqui, com essas palavras, tá, diminuir o trabalho de ninguém. Tá? Não me interprete mal, por favor. Certo? Meus queridos amados psicólogos, né? Todos vocês que trabalham no campo da mente, eu não quero de forma alguma diminuir o trabalho de vocês. Mas a Bíblia chega a locais da mente que a terapia não chega, irmão. Tem coisas que só a Bíblia, só a palavra de Deus pode curar em você. Tem coisa que o teu psicólogo ele não vai conseguir consertar em você. Tem coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia é mais eficaz do que todos os psicólogos do mundo juntos, pois ela é capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Ela é uma espada afiada, que ela divide corpo, alma, espírito. E assim pode curar os 3. A palavra de Deus não cura só o corpo, cura a alma, cura o nosso espírito também. Nos purifica de todas as coisas e nos faz ter esperança também. E além disso, só ela é capaz de curar as feridas mais profundas da nossa psique, libertar dos mais terríveis e bizarros comportamentos. Quantos de nós aqui não queríamos nos livrar de comportamentos pecaminosos que nos acompanharam por anos e hoje somos libertos? Muitos de nós. Se você ainda não está liberto, meu irmão, continue firme. Mergulhe aqui na palavra de Deus, você será liberto em nome de Jesus. Eu garanto para você, porque a Escritura de Deus, ela não falha. Ela é viva e eficaz. Ela nos faz comemorar em prisões, amados. Essa é a palavra de Deus. Nos faz ter alegria em prisões. E nos faz fazer festa em meio a desertos. Ela nos transforma por completo, para nos refazer de novo, para alcançarmos o nosso verdadeiro propósito nesse mundo. É isso que a palavra de Deus fala. Já percebeu uma coisa? O texto bíblico ele dá indícios que Deus preservaria a sua palavra. Não é isso? Porque é o seguinte, tem outra questão aqui. Os religiosos, alguns religiosos, né, contrários ao cristianismo e ideologias políticas, levantam uma outra questão em relação à Bíblia. Eles perguntam assim, mas ainda a Bíblia foi adulterada, prejudicando assim os textos originais. Você já escutou isso? Alguém já disse isso para você? Sim ou não? Sim, né? E essa, de fato, é uma pergunta que não é fácil de responder. Por quê? Porque a maioria de nós não é apologeta, como deveria ser. Todo cristão deveria ser apologeta, né? E é incrível, porque assim, a palavra de Deus não pode falhar. E em 1 Pedro 1,25 diz o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso nos dá a entender que ela não pode ser alterada, correto? Que o sentido do texto chegaria para nós, sim ou não? E aí, por exemplo, esse texto ele dá indícios que Deus preservaria a sua palavra para sempre. Inclusive, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Romanos 15:4 fala o seguinte: porque tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, Deus colocou as suas palavras na boca dos profetas e dos apóstolos do Antigo Testamento, para que nós hoje lêssemos esses textos e tivéssemos confiança e tivéssemos esperança. Pudéssemos apostar todas as nossas fichas no que está contido nessa palavra. Então é plausível que o próprio Deus com braço forte protegeria sua palavra. E ela atravessaria os séculos sem alterações. Não é isso que nós podemos extrair? E é incrível, amado, que até a ciência se dobra à Bíblia hoje. Até a primeira metade do século passado,
né? Liberais teológicos e ideologias falavam isso, né? Até hoje eles ainda falam, é porque boa parte dos cristãos desconhece isso que eu vou falar agora, né? Porque nós tínhamos textos da Bíblia, né, ali mais ou menos do século IV, né, século IX, esses eram os principais códices do qual era feito a nossa Bíblia, tá? E por isso eles diziam, olha, Jesus chegou lá no ano zero, né, por exemplo, no ano zero. Então quer dizer que a sua melhor cópia é de 4 séculos depois de Jesus? É isso mesmo? Como é que você quer que eu acredite num texto como esse? Muito bem, meus amados. O que foi que aconteceu? Ali em 1947, lá ao redor do Mar Morto, o pessoal descobriram vários e vários pergaminhos da palavra de Deus. Eles são conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. E pasmem, eles datam de 3 séculos antes, né, de Jesus, ou seja, do tempo do segundo templo, né, do segundo templo, o templo de Herodes, até o 1º século depois de Jesus. E aí a galera foi fazer o quê? Cientistas, tá? Estou falando de cientistas cristãos e não cristãos. Os caras foram lá e foram pegar as cópias que eles encontraram agora, 1949 até 1956, pegaram e compararam com os textos que já tinham, que era do século IV e até o século IX. E pasme, sem contradições. Sem contradições. Como é que um texto atravessa mais de 2 milênios, sendo traduzido para vários idiomas e com várias versões, e não há contradição em seu texto? Isso é impossível, amado. Mas para Deus não há impossíveis, porque Ele disse que preservaria a sua palavra. Então você, meu amado irmão, quando você abre a sua Bíblia aqui, hoje, tenha noção que essas palavras foram concebidas pela mente do próprio Pai. E sendo assim, ela é infalível. Pode acreditar, pode apostar todas as suas fichas nela. E sendo assim, ela tem poder para te curar. Ela tem poder para cumprir todas as promessas desse livro. Porque a palavra de Deus é fiel. Ele é fiel. E agora uma parte que muitos não gostam. Sendo ela a palavra de Deus, isso quer dizer que ela detém toda a autoridade. Sendo assim, quando eu tenho um preceito claro, um princípio claro na palavra de Deus, que eu relativizo, eu sei que está lá, eu sei que o princípio está lá, está claro, é específico da palavra de Deus, e eu relativizo e não quero obedecer, significa que eu estou desobedecendo a palavra do próprio Senhor e Salvador. Eu não estou falando isso daqui para colocar medo ou temor. De certa forma eu sei que isso vai colocar em vocês. Mas eu quero que vocês analisem o conteúdo deste livro e não encarem como algo que pode ser relativizado. Porque o pecado, irmãos, ainda é pecado. O pecado não deixou de ser pecado só porque a mídia prega que não é pecado. Que é um comportamento humano. É isso, irmão? Será que o Senhor Deus se deixou ser convencido pela mídia? Claro que não. E você também não deveria. Porque naquele dia, o que é que você vai falar para ele? Senhor, mas era muita pressão em cima de mim para que eu aceitasse essa ideologia como sendo verdadeira. Era muita pressão em cima de mim, afirmando que estes textos eram relativos. Que esses textos não eram para ser cumpridos no dia de hoje. Que o sentido do texto era outro. E eu não tinha tempo, Senhor, para buscar a verdade. É isso que você vai dizer naquele dia? Senhor, eu escutava o que o pastor me fala todo domingo. E eu achava que ele estava falando a verdade. É isso que você vai falar? Então ele vai fazer isso aqui para você. Você leu o manual? Eu deixei o manual. Você leu? Ainda bem, meus amados irmãos.
E o nosso Deus é um Deus misericordioso. E a sua vontade é para que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. É por isso, que ministérios como esse são importantes no dia de hoje. Ministérios que não defraudam a verdade, que não negociam a verdade. Porque, deixa eu falar rasgado aqui para vocês entenderem. Pastor Jardel poderia muito bem estar pregando aí teologia da prosperidade hoje em dia. Ou uma teologia inclusiva, um evangelho inclusivo. Eu teria certeza que esse local aqui não ia dar nem para 10% do público que ia ter. Sabe por quê, irmão? Porque assim, antes eu não tinha essa visão, mas hoje como evangelista, né, eu sei que é possível demais você manipular os ouvintes. Principalmente quando os ouvintes da palavra de Deus não consultam o manual da palavra de Deus, não vão à fonte. E meu irmão, se você está me escutando aí, pare com esse péssimo hábito de terceirizar o ensino das Escrituras para o seu pastor só no domingo. Porque, irmão, se ele for um falso profeta, você vai se lascar. É simples assim, meu irmão. Você não abre a Bíblia, passa a semana inteira com a Bíblia fechada, escuta o que o teu pastor vai dizer, e quando alguém diz que ele é um falso profeta, você vai militar a favor dele nas redes sociais. Meu irmão, quem tem a verdade acerca do que Deus disse é a Bíblia, não é o teu pastor não, cara. Naquele dia você vai dizer o quê? Não, porque ele me enganou, mas está lá os meus profetas. Os profetas, os apóstolos se levantarão no meio de vocês, falsos profetas, enganarão a muitos, vão fazer de vocês mercadoria. E muitos têm pregado hoje em dia contra falsos profetas. Parece que é até moda, né? Inclusive até o Paul Washer pregou sobre isso. E antes de você ir pregar contra falsos profetas, você tem que sentir a dor que eles causam. Sentir a dor das ovelhas que estão sendo enganadas. Não é o ideal, tem muita gente que prega hoje contra falsos profetas e heresias, mas por moda mesmo, para ganhar like e tudo mais, né? Mas eu faço que nem Paulo. O importante é que pelo menos o verdadeiro evangelho vá sendo pregado, né? Lembra de Paulo? Uns pregam a Cristo por vaidade, né? Por status, outros por inveja. O importante é que o evangelho vá sendo pregado, né? Então, meu amado irmão, você que está me escutando aí, a todos vocês agora, cada palavra aqui, ela é verdade. Foi o próprio Senhor que colocou na boca dos seus profetas e apóstolos. Então, daqui para frente, eu espero que essa mensagem ela possa ter tocado o teu coração, para que você coloque esta palavra de Deus no centro de todas as suas decisões daqui para frente. Use ela como filtro para se livrar das ideologias que são incutidas, que são cuspidas para nós através da mídia, para os nossos filhos, através dessa mídia, que nada tem com o Senhor. Antes, o seu mestre, nós sabemos quem é. Use essa palavra como escudo, nos dias que você estiver fraco. O escudo da fé. Porque nos dias que você estiver fraco, Satã enviará muitos dardos para você. Muitos dardos, muitas tentações, para que você largue o propósito para o qual você foi chamado. Porque foi isso que ele fez com Jesus, o homem perfeito, o segundo Adão, o homem perfeito. Ele chegou para Jesus, não quando Jesus estava forte, mas quando Jesus estava mais fraco, se humilhando. E aí ele tentou Jesus para que ele deixasse o quê? O seu propósito. Para que ele mudasse o seu propósito. De quebra, ele ia ganhar os reinos da terra, não era isso que Satã prometeu para ele? E assim que Satã também faz com nós, seguidores de Cristo. Quando nós estamos fracos, ele nos lança dardos, para que nós possamos sair do propósito de Deus e correr atrás do nosso próprio propósito, da nossa própria vontade. Porque em sua grande maioria, Satanás não quer que eu ou você façamos a vontade dele, mas ele quer que você faça a vontade da sua carne. É isso que ele quer. E a única coisa que nos lembra de qual é o verdadeiro propósito da gente aqui nessa terra
está aqui, no manual de instruções, a palavra de Deus. Espero que essa palavra possa ter abençoado o seu dia hoje.